Queridos amigos, irmãos, nós estamos aqui hoje para trabalharmos esse Evangelho e para começar o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer a oração. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade da encarnação, por todos os aprendizados que temos em cada momento da nossa vida. Gratidão, Senhor, pelos espíritos que encontramos nesta encarnação. Gratidão imensa por termos esse Consolador, o conhecimento espírita, a iluminar os nossos caminhos. Que nosso Mestre possa fortalecer-nos a cada dia na fé e na esperança. Que possamos trilhar esse caminho com muito amor, na certeza de que encontraremos a iluminação. Que assim seja. Queridos amigos, então hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item que nós vamos estudar hoje é o item 9. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Então vamos ler uma passagem que está em Mateus, que diz o seguinte: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o homem do pai, a filha da mãe e a nora da sogra. E os homens terão como inimigos os próprios familiares. Ainda em outra passagem de Lucas, ele diz: Eu vim lançar fogo à terra, e como desejava que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio para que ele se cumpra. Acreditai que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a divisão. Pois doravante, se encontram 5 pessoas numa casa, serão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Essas passagens do Evangelho nos trazem o que já fala nesse capítulo, né, sobre a estranha moral. Porque nos parece realmente estranho Jesus ter pronunciado essas palavras, né? Em algumas traduções da Bíblia, nós vamos ver que ele diz assim: eu não vim trazer a paz, já está nessa outra, mas a espada. Ou eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí a gente pensa, mas Jesus, o príncipe da paz, né, aquele que veio nos orientar, está falando em espada, está falando em divisão. Pode parecer estranho, mas nós temos que avaliar qual é o contexto que ele está falando disso, né? Sobre o que ele realmente está falando. Porque ele não está falando do nosso contexto externo, né? De espada entre um povo e outro. Na verdade, ele está falando de uma realidade interna de cada um, que é onde ele coloca que veio edificar o reino de Deus, é dentro de cada um de nós, né? Então, quando ele fala da paz, eu não vim trazer a paz, vamos entender que paz que é essa. Num livro Vinha de Luz, o Emmanuel chega a dizer
É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então vejam a diferença do que significa essa paz, né? Ele ainda coloca no Caminho, Verdade e Vida que nessa expressão comum que nós temos, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Na verdade, Jesus não poderia endossar esse tipo de tranquilidade, vamos falar, como sendo a paz que ele cita aqui no Evangelho. Então, essa paz que ele fala é uma paz celestial, que não tem a ver com o que nós entendemos de paz. Que muitas pessoas pensam assim, eu não vejo a hora de aposentar, né? Ter lá o meu dinheirinho, poder fazer minhas viagens, ter paz, ter tranquilidade, nesse sentido de paz. Nesse sentido de não ter muita preocupação, muito compromisso, né? Então a gente tem essa noção do que é paz. Mas Jesus fala da paz dele, da paz de espíritos superiores. Que não é essa paz que nós temos aqui. Então, quando ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, mas a espada, ele quer dizer, a ideia do pensamento de Jesus, como coloca Kardec também nesse item do Evangelho, ele quer dizer que não creiam que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Né? Já vamos lembrar daquela época em que tudo que Jesus pregava ia contra aquele status quo dos sacerdotes, né, daquela época, porque era mais importante o que se sentia do que se fazia exteriormente. E naquela época, para eles era importante o que se fazia. Né? O lavar as mãos, vocês lembram dessa passagem? Era muito importante. E Jesus coloca que é mais importante o que você leva para dentro, né? Para dentro do ser, como você se sente, qual o sentimento que você cultua. Então, quando ele diz, eu vim trazer a espada, também tem uma relação à ideia dessa espada, no sentido de ser a espada para dentro de nós, né? Essa espada que provoca dentro de nós um desassossego, algo que a gente tem que trabalhar para melhorar, algo que a gente tem que matar o homem velho, para que o homem novo renasça. Então vem dessa ideia, dessa espada, do burilamento interior que nós precisamos ter. A doutrina espírita traz muito isso para nós. Nós nos sentimos verdadeiramente incomodados no nosso dia a dia quando nós nós acreditamos mesmo nessa doutrina e nós queremos realmente seguir essa doutrina. Mas sabemos que no nosso dia a dia somos ainda espíritos na infância, né? Na infância espiritual. Nós sabemos que muitas vezes a gente quer conseguir alcançar aquele estágio de atitudes no nosso dia a dia, mas ainda não conseguimos. Então isso traz para a gente um desassossego interior. Claro que a gente deve ponderar que nós estamos aqui na Terra como uma escola que tem ali vários anos, pessoas de vários anos diferentes, passando por esse estágio, passando por esse aprendizado. Então, nós
precisamos sim aprender o que está dentro do nosso alcance, sim, nos esforçarmos, sem aquela ideia de ficarmos nos comparando com o outro, que já está em outro momento, que já está com outro aprendizado. Esses aprendizados que a gente vem tendo na vida, eles trazem, a partir da base da doutrina, né? Eles sempre trazem mais aprendizados. A cada dia que você consegue superar aquilo, vai ter algo a mais que você vai ter a vontade de também superar, né? Então, é uma escola que você só vai passando de ano, mas no próximo ano, novos aprendizados, novos conhecimentos, novas oportunidades você vai ter na sua encarnação de se testar, de ver como você reage naquela situação, a partir do que você já aprendeu, dos momentos que você já passou. Mas acredito que ao mesmo tempo que a gente tem essa ideia de aprendizados como numa escola, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, enfim. Nós também não temos um degrau como isso aqui é tudo do primeiro ano, isso aqui é tudo do segundo ano. Então, quando a gente vê o nosso irmão passando por uma dificuldade de algo que você já aprendeu, ajude. Ajude, mas nunca julgue. Porque ele pode estar passando aquela dificuldade e aquilo você já aprendeu. Mas ele vai ter outras coisas que ele já conseguiu superar e que você ainda não. Então, acredito que o degrau não é algo bem definido, né? A gente tem momentos que a gente tem mais facilidade, que a gente já conseguiu interiorizar aquela atitude, aquele pensamento, aquele sentimento, e outros momentos que a gente vai ter mais dificuldade, que nós vamos precisar realmente nos apoiar em alguém, que a gente vai precisar de exemplos, porque é isso que a gente faz. A gente procura pessoas que já conseguiram superar aquilo e me mostre o caminho, né? Então, enquanto a gente está nessa luta interna de superar o que a gente precisa, a gente também pode, ao mesmo tempo, ser inspiração para outras pessoas. E a cada dia nos esforçarmos mais e mais. Essa espada ela vem também como uma cruz cravada, né? Jesus teve esse simbolismo, né, da cruz como sendo a abnegação, como sendo a vitória do amor, não a vitória do orgulho, da imposição, do desrespeito. Jesus, naqueles momentos, realmente respeitou, porque ele tinha condições de não passar por aquilo, ou de querer convencer de maneira forçada aqueles espíritos daquela época, que muitas vezes somos nós também, que passamos por aquela época e estamos aqui de novo, com novos aprendizados, né? Mas não, ele respeitou. Ele respeitou o livre-arbítrio, ele respeitou o momento que aqueles espíritos passavam de compreensão, de entendimento. É como a gente não exigir que uma criança que está no primeiro ano faça uma equação do segundo grau, matemática, por exemplo, que ela tenha compreensão do futuro do pretérito, enfim, algo que não é do contexto dela daquele momento. Então Jesus respeitou esse momento de aprendizado dos espíritos e trouxe essa cruz e essa espada cravada como símbolo para que nós sigamos esse exemplo, que a gente respeite o momento de cada um, que a gente respeite as dificuldades de cada um,
como também queremos que as nossas dificuldades sejam respeitadas. Como também em momentos que pode ser que estejamos desequilibrados naquela hora, que a gente seja compreendido, seja perdoado. Que a gente traga esse auto-perdão, porque Deus perdoa sempre. Nós, estando nessa sintonia de querermos realmente, de coração, com verdade na nossa intenção, da gente querer seguir o caminho, nós vamos ser apoiados sempre. Nós vamos ser compreendidos sempre por essa ação divina de amor que a gente tem aqui. Então, muitas vezes a gente passa por situações mais difíceis e fica se julgando, né? Falando, nossa, mas eu estudo tanto o Espiritismo, eu já sei todas as leis, e por que é tão difícil colocar na prática? Eu fui uma pessoa má, eu fui uma pessoa que desrespeitei o outro, e a gente fica se julgando. Mas isso acaba tirando a nossa energia de querermos melhorar naquele ponto. Então, que essa luta interna que Jesus coloca, que a gente vai ter, o que ele trouxe, foi foi esse burilamento, essa coisa interna nossa, para que o tempo todo a gente esteja buscando melhorar, buscando passar por aquela situação sem ter o sentimento de maldade no coração, sem ter o egoísmo, o orgulho. Então, essa passagem da Bíblia, ela nos traz uma sabedoria de Jesus, que nos fala do que vem de dentro, do que realmente interessa, né? Que é o que a gente tem que trabalhar por dentro. Lá no Vinha de Luz, Emmanuel também diz o seguinte: a gente deve buscar a paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Vejam vocês aqueles momentos em que a gente se esforça muito, que as coisas funcionam, que a gente consegue superar aquelas dificuldades que a gente vinha trabalhando há algum tempo. Vejam como o sentimento que a gente tem naquele momento, a gente pode chamar dessa paz do Senhor. Essa paz do dever cumprido, eu me esforcei. Eu agora não estou mais sentindo o que eu sentia antes, que fazia mal para mim. E aí vem aquela consciência tranquila de ter feito o que eu deveria ter feito naquele momento. Quando a gente fica fugindo de nós mesmos, isso acontece muito, né? Nós temos essa coisa vamos deixar como tá, né? Eu prefiro não me envolver muito, eu prefiro evitar as pessoas que me causam algum sentimento assim, que eu não gosto muito, né? Nem sem ter até um fato, né, que eu possa justificar, e não tem justificativa na realidade, a gente trabalhando nesse respeito, nessa compreensão do momento dos nossos irmãos, a gente deve sempre trabalhar com amor, mesmo em situações difíceis. Aliás, é nas situações difíceis, Jesus ensina a gente a amar o inimigo, né? Que é o ponto máximo aí, esse amor. Mas mesmo dentro das nossas casas, como ele também coloca aí, nós já sabemos pela doutrina que muitos espíritos que nós tivemos desavenças no passado vêm para dentro do nosso lar, que é de onde é difícil a gente fugir, a gente escapar.
Porque se fosse só um conhecido, se fosse alguém do trabalho que eu conseguisse evitar, possivelmente isso aconteceria. Eu evitaria e não me relacionaria com aquela pessoa. Mas a necessidade evolutiva, para que eu realmente evolua, eu preciso trabalhar aquele sentimento com aquela pessoa. Porque nós não lembramos de tudo, lógico, é uma bênção a gente não ter essas lembranças do passado. Mas fizemos muitas coisas erradas. Machucamos muito as pessoas. Então, existe ainda isso guardado em nós, em algum lugar, e quando essa pessoa vem, aquilo aparece. E aí, ela estando dentro do meu lar, eu não posso fugir e eu preciso enfrentar. Então, quando ele coloca a filha enfrentando a mãe, o pai enfrentando o filho, enfim, traz também essa ideia para nós de que são espíritos que tiveram desavenças e que estão tendo essa oportunidade de se amarem, de se compreenderem, acima de qualquer coisa que tenha acontecido no passado. O amor que Deus nos proporciona, que Jesus nos traz, é um amor que nos acalma, é um amor que preenche realmente o nosso ser, que faz com que a gente pare de se julgar e aceite seguir a partir de agora. Mas para isso, a gente precisa aceitar esse amor. A gente precisa nos sintonizarmos com esse amor. Então, que a gente possa a cada dia trabalhar isso. Trabalhar dentro das nossas casas esse amor. Trabalhar com as pessoas que a gente, de alguma forma, né, tem alguma relação, que seja no trabalho, que seja algum amigo ou um parente mais distante. Porque a gente vai se transformar com isso. E essas transformações vão trazer a possibilidade de outras novas transformações. Que também vão passar por burilamentos. Vai ter esses momentos em que a gente vai se sentir assim, nossa, eu sei que eu preciso fazer isso. Agora eu preciso de força, né? A fé é uma ferramenta que a gente tem, uma força que a gente tem, um escudo nessa batalha íntima, que a gente consegue levantar quando a gente cai. Pela fé que temos, de saber que tudo o que acontece é para o nosso bem. Tudo o que acontece é para que tenhamos essas oportunidades de aprendizado. Então vamos pensar a cada dia nessas situações. Pedir ajuda. A oração é uma bênção. Por meio da oração, a gente se liga a esses espíritos benfeitores que nos auxiliam internamente, nos auxiliam a ter essa força interna de superar aquela dificuldade. Então, quando a gente estiver nessas batalhas internas, né, nesse bom combate que a gente sabe que precisa fazer para evoluir, que a gente busque, por meio da nossa fé, das nossas orações e até dos nossos irmãos espirituais com quem a gente tem uma aproximação maior, que a gente busque forças. Porque Deus nos dá essa possibilidade de sermos amparados, além do nosso
irmão que nos acompanha dia a dia, né? Desse espírito de luz que nos acompanha, nós também sermos amparados por meio de outros irmãos encarnados. Então, que possamos buscar isso. Porque sozinhos a gente se desliga dessa corrente de luz que existe, que liga todo mundo. Todos estamos ligados na humanidade. E se existe essa relação, essa sociedade, esses relacionamentos para que a gente evolua, existem esses relacionamentos de paz, de momentos de paz, para que a gente realmente se sinta mais forte. Algumas vezes eu sinto assim, nossa, mas parece que está tudo mais tranquilo, né? Então é o momento de eu me fortalecer. Porque eu sei que eu vou ter outras batalhas. E ainda em outras encarnações e outras e outras. Mas para isso eu preciso trabalhar o meu interior, eu preciso trabalhar os meus pensamentos e os meus sentimentos. Então, escolher conversas, falar sobre assuntos que realmente tragam um lado bom, que eu consiga sempre ver o lado bom, me ajuda muito nessas batalhas íntimas. Que eu consiga dar a mão a esse irmão que está precisando no momento, que isso também me fortalece. Para que essas batalhas interiores, elas sejam vencidas. A cada dia, a cada nova batalha. Porque o amparo que a gente tem é divino, é irrestrito. Então, mantenhamos essa sintonia com o plano espiritual. Tenhamos sempre essa visão da vida pelo lado espiritual. Para que consigamos, mesmo com tudo o que nos acontece no dia a dia do lado material, que a gente consiga se reerguer intimamente. Imaginem só alcançar a paz, a serenidade em momentos em que tudo parece que está o caos. Esse é o nosso objetivo. Trazer essa paz íntima. Porque aí nada mais está nos confrontando internamente. Eu já superei aquilo. Por isso que eu consigo trazer essa serenidade e essa paz mesmo em situações difíceis. Então que possamos, irmãos, trazer a esperança para os nossos lares. A esperança para dentro de nós. Sabendo que estamos sim num combate interno, incessante. Mas que é isso que vai nos levar a essa paz que Jesus coloca, que é a paz divina, a paz do trabalho ao próximo, essa serenidade em ação, ativa, não algo parado, mas algo que nos preencha intimamente, com muito amor. Mestre amado, médico das nossas almas, nós te agradecemos, Senhor, por tanto amor, por tanta compreensão, por esse estudo de hoje, que possamos compreender, Senhor, no nosso íntimo,
que essas batalhas nos trazem a verdadeira paz. Gratidão, Senhor, por estarmos vivendo esse momento de regeneração do nosso planeta, por podermos, com as nossas orações, com os nossos sentimentos, colaborarmos com os espíritos de luz nesse trabalho. Gratidão, Senhor, e que possamos estar fortalecidos nessa fé, que sintamos cada dia mais a sintonia com o amor divino. Que assim seja.